Olá, muito bom dia. Aqui é a irmã Del Matos. Estamos aqui todos os dias orando, intercedendo a Deus pela humanidade. E eu quero te convidar a fazer parte dessa campanha de oração. Para no nosso canal, deixe seus pedidos de orações. Se você gostar, se inscreva e dê o seu like. Vamos juntos, porque juntos seremos mais fortes, juntos na presença do Senhor. Certa feita, um homem chegou para o outro e falou: Alguém chegou na casa de um homem que ele tinha somente uma ovelha. E esse alguém que chegou na casa do homem que tinha só uma ovelha, ele pegou a ovelha desse homem e matou. E ele tinha muitas ovelhas. E aí, aquele outro homem ficou indignado. Esse homem era Samuel que chegou. E o outro era Davi. Samuel chegou para Davi e falou: Certa feita um homem chegou na casa de outro e ele tinha só uma única ovelha. E o outro tinha muitas ovelhas. E ele matou aquela única que ele tinha. O rei ficou indignado. O rei disse: Esse homem precisa morrer. Esse homem merece morrer. Como é que ele faz uma coisa dessa? Como é que ele faz uma coisa dessa? Isso é um julgamento que muitas das vezes nós fazemos. Quando a gente vê o outro fazer. E às vezes nós também estamos fazendo ainda piores. Errar é humano, permanecer no erro é burrice. Davi foi logo dizendo: Esse homem precisa morrer. Ele merece morrer. Só que Davi não sabia a quem Samuel estava se referindo. Samuel estava se referindo a ele mesmo, se referindo a ele mesmo. E ele mesmo foi logo dando a sentença dele para a morte. Porque se fosse para os outros, merecia morrer. Mas como era para ele mesmo, teria que passar o pano. Hoje nós vemos isso, muitas das vezes. Muitos cristãos, muitas pessoas se afastando do evangelho. Muitas pessoas com raiva do evangelho por conta da burrice de alguns evangélicos. Evangélicos que fizeram tanta burrice nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos, e permanece no erro. Não se retrata, não se arrepende, não pede desculpa, não pede perdão para quem magoou. Às vezes, nós que servimos ao Senhor, nós achamos que aquele outro também vai ter amor um pelos outros. Porque a palavra do Senhor, ela é conhecida como a palavra do amor. E muitas pessoas pensam, né? Deveria ser assim, mas não é. Deus quer que os que servem a Ele seja amor. Tenha amor, ame ao próximo, porque Ele mesmo diz, se nós não amamos ao próximo como a nós mesmos, como que vamos amar Deus? Porque Deus a gente não vê. Deus a gente não vê Deus. Nós sentimos Deus, nós sabemos que Ele existe, mas nós não estamos vendo. E o nosso semelhante que está ao nosso lado, nós estamos vendo. Por que a gente não vamos amar ele? Só porque ele não pensa igual a nós? Só porque o pensamento dele é diferente? Só porque ele tem uma conduta diferente? Só porque ele quer ser diferente? Só porque ele age diferente? Nós não podemos amar essa pessoa? Nós temos que amar a pessoa incondicionalmente. Nós temos que amar a todos, independente do credo religioso dele. Dependente do que ele faça. Ele pode ser o que for, mas ele é um ser humano, ele é a semelhança do Senhor. Nós temos que amar. Nós não podemos pegar os nossos irmãos e dizer assim, ele tem que morrer. Tem que exterminar essa raça porque essa raça não presta. Não. O julgamento pertence ao Senhor, não é a nós. O julgamento, ele pertence ao Senhor. Certa feita, Jesus chegou para os discípulos e disse, dessa vez, eu estou mandando vocês levar uma arma. Da outra eu falei que vocês não levassem. Mas dessa vez agora, quem não tiver uma arma, venda sua capa e compre uma. E Pedro falou para ele, Senhor, aqui nós temos duas armas. Ele disse, basta. Foi uma arma. Uma ou foi duas, não me recordo bem. Ele disse, basta, não precisa de mais, não. Basta essa daí. Então, tem muitos cristãos que estão lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Tem muitos evangélicos que estão distorcendo a palavra do Senhor. Tem muitos. A maioria dos evangélicos que eu conheço está distorcendo a palavra do Senhor. Pessoas que eu respeitava muito, que eu considerava muito, que eu
seguia, que eu seguia não, porque eu siga Cristo, mas que eu fazia questão de ouvir essas pessoas. Mas depois de alguns episódios, algumas coisas que eu estou ouvindo ultimamente, eu estou vendo que essa pessoa não tem nada para nos dar, não tem nada para nos oferecer. Não queremos, assim, desfazer, né, de certas pessoas, de certos pregadores de determinadas igrejas, porque se eles estão lá, foi Deus que colocou. Deus diz que não existe autoridade na terra que não seja constituída por ele. Mas tem autoridade que foi constituída por Deus que só faz besteira. Só faz abobrinha, só fala abobrinha. E a palavra do Senhor diz que da boca, nossa boca, não pode sair uma fonte salgada e outra fonte doce. Não pode, do rio, da água, não pode existir uma água que tenha duas diferentes. Uma doce e uma amarga. Uma doce e uma salgada. Não. Então, nós devemos procurar a reconhecer os nossos erros. Errar é humano, permanecer nele é burrice. A gente tem visto tantas coisas que nos dá lágrima nos olhos, que foram feitas com apoio de evangélico, de cristão. E hoje, muitas das vezes, eu até me envergonho quando alguém fala, foi os cristãos. Os cristãos estavam apoiando, mas não foram todos. Foram os evangélicos, é o evangélico que está fazendo isso, que fez isso. Por quê? Por conta de besteira que muitos fizeram. Então, muitos de nós estamos assim, levando uma fama que nós não temos. Nós que servimos ao Senhor, nós somos tão pequenininhos, somos tão falhos, mas nós não participamos dessa baboseira. Nós não participamos desses crimes que foram cometidos. Nós não participamos. E hoje, muitas das vezes, nós somos apontados, nós estamos sendo apontados pelo erro dos outros. Então, esses que erraram, que venham a público pedir perdão, reconhecer o seu erro, porque muitos erraram e permanecem insistindo no erro. Davi, quando Samuel falou para ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Aquele filho que ele teve com aquela mulher, com a Betseba, que a qual ele se deitou, aquela mulher era casada. Aquele filho, Deus deixou aquele filho morrer. Davi orou, jejuou, ficou triste, jejuou bastante dias, pedindo ao Senhor para que aquele filho não morresse, mas Deus deixou aquele filho morrer. O filho do pecado morreu, teve que morrer para Davi recomeçar a viver. E aí, os servos de Davi ficaram conversando entre eles, falando, ele está assim desse jeito. Se o menino morrer, imagine quando ele morrer, quando nós falar para ele que esse menino morreu. Ele vai pirar, ele vai enlouquecer quando ele souber que esse filho morreu. Porque Davi amava muito a Betseba. Então, aquele filho do amor é o filho que ele amava mais, eu creio. Então, assim, aquele filho, para ele ia fazer a diferença. Só que aquele filho era o filho do pecado, ele não podia se criar. Então, quando Davi viu o servo deles cochichando, Davi falou, o menino é morto? O servo respondeu, é morto sim. Ele levantou, tomou banho, trocou de roupa, se alimentou e voltou sua vida normal. Porque o filho do pecado tinha morrido. E Davi se arrependeu. Então, vamos ser humildes, vamos nos arrepender. Não só esses que estão fazendo muita baboseirinha, mas outras e outras e outras. Eu dei aqui um exemplo de alguns evangélicos, mas existem outras pessoas que não são evangélicos, outros e outros que estão afastados da palavra do Senhor, que muitas das vezes faz errado e quer permanecer no erro. Para de permanecer no erro. Vamos se voltar para Cristo, porque Ele é o único. Ele é o único. Se você está fazendo algo e aquilo te condena, pare de fazer. Mas se não te condena, se o Espírito Santo não está lhe mostrando que aquilo é pecado, porque nós temos que ter a nossa mente e o nosso coração sensível para o chamado do Espírito Santo, porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. Que o Senhor nos abençoe nesse dia maravilhoso. Oremos. Ó soberano Deus, digno de honra, glória, louvor e exaltação, entrego nas tuas mãos, meu Pai, esta pregação, esta oração. Entrega este canal nas tuas mãos, o canal da irmã Delmatos, ele é do Senhor. Todos que estão lá, Pai, são seus seguidores. Então cuida deles, Paizinho. E me perdoa, Pai, se eu falei algo que vai ofender alguém, mas que é para alguém se despertar, meu Deus. Porque nós não devemos pregar só flores, nós também devemos pregar espinho.
Que o Senhor venha proteger e guardar. Que o Senhor venha nos dar um dia de paz, de bênção, de alegria, de felicidade. Hoje, amanhã e para todo sempre. Glória a Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o brilho do seu rosto sobre ti e te dê a paz, não só hoje, amanhã, para sempre. Tenha todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fiquem todos na presença do Senhor.